Olá, pessoal. O vídeo de hoje é para falar sobre a minha experiência com a amamentação, né, o meu relato e o que eu vivenciei. Então, que sirva para você de alguma forma, que eu consiga te ajudar de alguma maneira. Talvez eu não cometi os mesmos erros que eu cometi, talvez para trazer uma leveza, né? Se você está passando por algo que eu passei também. E assim, para falar que tudo é necessário, né? E hoje, com a maturidade, né? Meu filho tem 7 meses já. Então, acredito hoje, assim, que todo o processo que eu passei foi muito necessário, foi muito importante. E acredito que com o segundo, né? Vai ser tudo diferente. Ou melhor, vou tentar fazer diferente, né? Então, vamos lá. Então, para mim, a alimentação foi o processo mais desafiador, né? Acredito que muito mais do que o parto. Foi, assim, frustrante para mim, né? Mas hoje eu consigo compreender muitas coisas. Teve erros, né? Faltou mais apoio, mais ajuda, mas também foi necessário, né? Hoje eu consigo compreender melhor. Maria Clara não mamou muito, né? Desde a maternidade, ela sempre que vinha pro meu peito chorava bastante e eu não compreendia o porquê. Então comecei a ficar pensando, né? Meu leite não é suficiente, é, ela pode ter a língua presa, várias coisas eu fiquei pensando. E aí, na noite da maternidade, eu não dormi, com ela só chorando o tempo todo. Então, quando eu cheguei em casa no outro dia, que foi normal, eu já pedi para meu esposo comprar o NAN, né? Eu ofereci o NAN na mamadeira. Meu peito feriu muito, né? Ficou bem, assim, bem machucado. Eu precisei fazer 12 sessões de laser todo dia nos meus seios. Porque toda vez que ela vinha pro meu peito, ela já vinha estressada e já começava a chorar. E até ela acalmar, realmente era um processo bem demorado. Parecia que ela ficava incomodada com o peito. Então, eu comecei a tirar na bombinha. Inclusive, tinha uma bombinha, né? Eu comprei. Não gostei dessa. Eu contratei um profissional, que aí a dela sim eu conseguia tirar sem ferir meus seios. Essa que eu comprei não funcionou comigo, né? Mas o pessoal fala bastante dela, dizendo que ela é boa. Mas comigo, feriu muito meus seios. Então, assim, comecei a tirar e a ofertar ela na mamadeira. E ela aceitou super de boa, assim, tranquila, né? Então, Maria Clara mamou só 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Mas não era só peito. Ela vinha pro meu peito quando estava mais calma e eu ofertava muito o meu leite, né, na mamadeira. E também introduzi uma, né, a pediatra com 1 mês passou a fórmula. E assim, eu procurei ajuda, né, a fono fez a avaliação, não tinha a língua presa. A pediatra fez a avaliação da pega, a pega dela era maravilhosa, correta. Então não era pega. E aí o que a pediatra falava pra mim é, olha, Grazi, fica tranquila, porque o problema não é com você, o problema não é você. O problema é que Maria Clara tem preguiça de sucção, porque mexe muito, né, com essa parte do maxilar. E aí ela tem preguiça de fazer aquele movimento de sucção para sair o leite. E na mamadeira era muito mais fácil. E a doula que eu contratei no parto, ela fazia consultoria no pós-parto também. E ela me aconselhou a introduzir, né, dar o leite na colher dosadora, para não ter confusão de bico. Mas aí durante aquele processo eu estava muito cansada, eu estressada no pós-parto, foi um pós-parto bem desafiador. Depois eu quero compartilhar aí com vocês os sentimentos do puerpério. E aí, diante de tudo novo, assim, eu achei muito cansativo. A colher preferida da mamadeira mesmo, né? Foi uma escolha minha. Então, assim, tudo nós pagamos um preço, né? Eu resolvi pagar esse preço porque eu já não aguentava mais. Maria Clara acordava até 1 mês, de 1 em 1 hora, certinho, parecia um relógio. Então, assim, quando ia colocar ela pra arrotar, que ia colocar ela no berço, logo, logo ela já acordava novamente.
Então, assim, eu fiquei uma exaustão, né, física e emocional muito grande. E ofertar na colher para mim demandava mais, né? Até porque eu tive apoio da minha mãe, então a mamadeira ela sabia, então ela ia lá e oferecia, né? Quem tivesse junto comigo ali na rede de apoio conseguia oferecer da mamadeira tranquilo para Maria Clara. Então essa foi minha escolha. Hoje, quando eu converso com mães, né, que ficam assim em pânico por conta que não conseguem dar conta da alimentação, que não está conseguindo, eu sempre falo, tudo nós pagamos um preço, né? E o preço muitas vezes é bem difícil. E o mais difícil para mim foi a minha própria aceitação. Eu aceitar que eu não estava conseguindo, né? Que Maria Clara não queria realmente ir pro meu peito. E assim, para mim a parte mais difícil foi a parte da aceitação. Para mim foi o pior de todos. Então, assim, hoje eu consigo compreender, né? Talvez se eu tivesse dado mama a ela até hoje, né? Eu poderia ter tido uma vitória, mas assim, eu ia me desgastar muito mais do que eu me desgastei. E eu procurei vários profissionais para me ajudar nesse processo. E todas elas falavam, Graziele, a culpa não é sua. Você realmente está fazendo tudo que você pode, né? Então, assim, o que eu poderia fazer é não dar na mamadeira, dar na colher, para ver se com o tempo ela aceitava mais o meu ser, né? Mas eu não quis pagar esse preço por conta da exaustão, como eu falei aqui. Outra coisa também que depois que eu vim ver sobre isso, em relação a bebês que têm torcicolo, né, congênito. Isso acontece devido à posição do bebê na barriga. Então, assim, talvez eu tivesse procurado um osteopata para liberar aquela tensão, né? Ver se realmente era isso que fazia ela ficar tão incomodada. Poderia ter dado certo. Então, eu já deixo uma dica maravilhosa para vocês. Se não conseguir amamentar, contrate uma consultora de amamentação. Eu não contratei. A que eu contratei foi a doula, mas ela fez uma ótima consultoria, né, comigo, assim. Ela veio, acho que umas 2 semanas aqui na minha casa. Ela trouxe a bombinha, disponibilizou. Ela colocava a Maria Clara nos seios por conta da pega. Ela fez realmente tudo que estava ao alcance dela. Outra coisa, procurar fono para ver se a bebê, né, o bebê não tem a linguinha presa, porque isso atrapalha muito na parte da alimentação. Tem alguns casos que não, mas alguns casos que sim. Procure osteopata, faz total diferença. Né? Pouco se fala sobre o osteopata, mas dê uma pesquisada, porque faz total diferença. Nas outras consultas, quando eu fui, né, teve até uma, acho que era enfermeira, e ela comentou comigo, olha, Grazi, leva ela no osteopata. Eu digo, mas agora não seria mais, porque realmente ela já estava muito acostumada com a madeira, né? O meu seio já estava realmente secando mesmo. E aí ela já, sabe, estava naquela fase realmente de ter desmamado. Então voltar para mim ia ser um grande desafio. Então, é isso que eu deixo para vocês. Esse foi a minha experiência, né? Com a alimentação. Não é que seja a sua. Eu espero, assim, eu desejo que a sua seja maravilhosa, que você consiga, né? Que seja uma bênção, tanto para você que é mãe, quanto para o seu bebê. Então, tem que ser um momento importante, né, para os dois, tanto para a mãe estar bem, quanto para o bebê. Mas, assim, eu agradeço muito a Deus por ter vivido essa experiência, né? Por mais pouco que seja, para muitos, mas para mim foi muito importante. Eu me senti, assim, muito feliz por ter conseguido de alguma maneira. Então, toda vez que eu pegava ela calminha, colocava ela no meu peito, que ela conseguia mamar, ali eu chorava, sabe? Pra mim era o melhor momento de todos. Eu chorava e eu tinha muita gratidão a Deus por conseguir, de alguma forma ainda, né? Vivenciar esse momento que eu digo pra vocês, é uma conexão única. E pra você que é mamãe, que é tentante, que tá grávida, um conselho que eu deixo aqui pra vocês é prepare muito bem o psicológico. Porque o mais difícil, eu assim, pra mim, com minha experiência, não foi o parto. O mais difícil para mim foi o pós-parto, foi aquela fase do puerpério,
que eu pensava que não ia acabar nunca. Foi a fase da amamentação que, assim, eu criei, né, uma imagem na minha cabeça, um sonho. Eu ansiava, eu desejava, né, por esse processo. E, de alguma forma, eu me senti frustrada, né, inicialmente. Hoje eu consigo compreender melhor, mas eu fiquei muito frustrada. Porque eu falo assim, como é que a pessoa consegue ter um parto normal, mas não consegue aumentar? Ah, isso não existe. Não, o problema está em mim, o problema sou eu, né? Até realmente aceitar, entender que não era eu o problema. Que o problema não estava em mim, que eu estava buscando todos os recursos possíveis, todos os profissionais possíveis que podiam me ajudar. Hoje, com a mentalidade, com a maturidade, com tudo que eu fui vendo, poderia buscar ainda mais e poderia ter tido sucesso, sim. Mas aí só Deus, né, saberia. Eu quero ter mais filhos, com certeza, pelo menos mais um. E eu quero fazer tudo diferente, né, do que eu fiz com Maria Clara. E quem sabe eu tenha sucesso, né, nessa segunda fase. Enfim, não quero criar muita expectativa. Eu vou mostrar para vocês agora algumas coisinhas que me ajudou bastante, que foi um sutiã de qualidade, né? Fez total diferença, porque não machucava. Gente, isso aqui é vida, é um sutiã de qualidade. Eu peguei uns tamanho P, que é o que eu uso, mas durante a amamentação o peito cresceu muito, então só cabia o M. Já deixo uma dica aí pra vocês. Isso aqui eu usei muito, sabe o que é muito? Muito. Absorvente para seios, porque vazava demais. Qualquer roupinha que eu botava já, né, jorrava leite. Eu tinha muito leite, gente, era muito leite. Rosquinhas. Gente, sabe o que é vida? Sabe o que é vida? Me ajudou demais. Tá até manchadinho do colostro. Mas isso me ajudou muito. Eu tenho umas 4 dessa. E assim, todo dia eu lavava uma e pegava outra, lavava uma e pegava outra. Porque você coloca no bico do peito e aí coloca o sutiã assim por cima, né? Aquela parte. E isso faz com que não tenha contato, né? Do sutiã, da roupa com o bico do peito que tá ferido. Então eu colocava assim, aí colocava o sutiã, depois colocava a camisola. Então, para mim, isso ajudou demais, né? Para mim foi super útil. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Além também das sessões de laser, que ajudou a cicatrizar mais rápido, alta frequência, né? Hoje a maioria dos profissionais, enfermeiros, trabalham com isso. Dá uma pesquisadinha aí. E é isso. Um grande beijo para vocês, né? Uma boa hora, um bom parto, uma boa amamentação. Que seja leve, que o Senhor esteja contigo. E assim, do fundo do meu coração, que dê tudo certo para vocês. E eu amei compartilhar essa experiência, né? Eu amei falar assim, tudo que eu vivenciei. Foi muito difícil, foi muito doloroso, mas foi necessário. Foi rápido, foi breve, mas de alguma forma eu consegui. E hoje eu não enxergo como um fardo, como uma coisa péssima, como a pior coisa do mundo, né? Eu enxergo como algo que foi maravilhoso, né? Um gostinho de quero mais. E é assim, uma conexão realmente, sabe, assim, extraordinária da mãe com o bebê.